A morte nos dias de hoje já não é mais como era antigamente, quando o coração parava e realmente sua hora tinha chegado e nada nem ninguém poderia te ajudar. Hoje, com a ajuda de certos aparelhos, como o desfibrilador, entre outros, acontece um fenômeno realmente curioso de ressuscitação, que antes nunca acontecia. Com esse fenômeno de ressuscitação, muito mais comum nos dias de hoje que nos anteriores, muito mais pessoas tiveram a experiência de estarem mortas e voltarem à vida literalmente. O problema é que elas sempre voltam com uma história para contar. E é sobre estas histórias que iremos falar hoje. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. As experiências de quase morte sempre intrigaram tanto os médicos quanto os leigos, afinal não é fácil explicar os inúmeros relatos que se assemelham sobre túneis com luzes no final, encontro com entes queridos já falecidos ou com seres de luz, sem mencionar ainda os casos em que são descritos todo o processo médico ou operatório pelo próprio paciente que assistia tudo de cima. Esses relatos são descritos por aí e já se tornaram inclusive filmes, séries e novelas. Mas na vida real esses relatos impressionam muito e nos fazem questionar se realmente existe alguma coisa além da morte. Um dos casos mais icônicos é o caso do Dr. Eben Alexander III. O Dr. Eben Alexander III é um conceituado neurocirurgião, professor da Faculdade de Harvard e especialista em pesquisa sobre o cérebro. Durante toda a sua vida, o Dr. Eben se considerava uma pessoa cética e afirmava que os depoimentos de pessoas que relatavam uma EQM eram para ele apenas relatos das ilusões do cérebro devido a algum trauma ao que foi submetido. No entanto, esse conceito foi mudado após o médico vivenciar essa experiência de quase morte. Em 2008, o médico sentiu uma forte dor de cabeça e foi conduzido ao hospital. Na realização de exames foi constatado uma meningite bacteriana, uma espécie de bactéria que age diretamente no cérebro, considerada uma doença contagiosa e fatal. Não demorou para que o médico entrasse em estado de coma, ficando entre a vida e a morte. No período de 7 dias em que esteve em coma, o Dr. Eben afirma que saiu do corpo e foi levado para um mundo descrito por ele como um lugar subterrâneo e lamacento. Ele afirma que tinha consciência, mas não se recordava de coisa alguma, nem da sua identidade passada. Em seguida, ele foi tomado por uma luz que o levou para um mundo nunca visto antes, assim ele descreveu. Voei por rios, árvores, cachoeiras e flores. Vi pessoas sorrindo e cantando, como se fosse um sonho, mas era tudo real. O doutor se recorda que foi recepcionado por uma criança que lhe disse uma frase na qual ele afirma que todas as palavras ditas por ela se resumem em uma: amor. Após ter ficado 7 dias em estado de coma, o Dr. Eben surpreendeu a equipe médica, que já não via mais a possibilidade de uma recuperação. Ele acordou do coma e decidiu realizar pesquisas sobre EQMs. Eben lançou um livro onde relata com detalhes a sua experiência de quase morte. O livro chama-se A Jornada de um Neurocirurgião na Vida Após a Morte.
A atriz Sharon Stone é conhecida mundialmente e aos 43 anos ela vivenciou uma situação de quase morte durante uma cirurgia de um aneurisma, quando sofreu uma hemorragia cerebral. Sharon Stone relata em uma entrevista à revista Closer Week que durante a operação ela sentiu que ia morrer. Então viu um imenso vórtex branco, muito forte. Neste momento apareceram amigos e pessoas próximas, queridas e já falecidas. Além disso, a atriz passou por uma jornada em lugares desconhecidos em um momento muito rápido e marcante. E logo depois disso ela já estava de volta ao corpo. Para ela, a EQM foi transformadora. Sharon relatou que desde então não tem mais medo da morte e acha que esse é um momento glorioso, uma sensação incrível de bem-estar e de que partiremos para um lugar seguro e próspero. Esses casos de EQM não acontecem apenas no Ocidente, e nem sempre as pessoas encontram ou veem as mesmas coisas, como veremos no relato a seguir. Ao contrário das EQMs ocidentais, nas hinduístas não é a própria pessoa que faz uma reflexão sobre sua vida, e sim alguém de posse dos livros de registro. As EQMs hinduístas que se tem notícia são tenebrosas e com direito à mutilação de membros, torturas e muitos gritos, às vezes até por engano, como é o caso do relato de Vasudev Pandey. O relato de Vasudev Pandey é assustador. Ele era aluno do jardineiro que tinha o mesmo nome dele, Vasudev. Infectado pela febre tifoide, ele foi dado como morto. De repente, ele se vê arrastado por dois indivíduos até a presença de uma figura negra e nua, mais tarde identificada como Yamaraja, o deus da morte do submundo hindu, que em tom de fúria teria dito: "Eu lhes disse para trazer o jardineiro de nome Vasudev, e vocês me trouxeram o aluno Vasudev." Pandey acordou em sua cama cercado de familiares e amigos, incluindo o tal jardineiro Vasudev, que faleceu no dia seguinte. Vivia na Califórnia um médico anestesista chamado Dr. Rajiv Bhatt, que já tinha ouvido muito falar dessas histórias, mas as considerava pura bobagem. Mas isso mudou. Em 2010, quando ele foi internado com urgência em um hospital para ser tratado de um câncer de próstata, o que aconteceu daí em diante mudou sua vida para sempre. De repente, ele disse que o estado de sua consciência foi alterado. "Eu senti que estava indo para cima, como em um elevador. Era o mesmo sentimento que você tem na boca do estômago quando sobe até o 20º andar de um arranha-céu", explicou Bhatt. Recorda-se de ver tudo em detalhes. Os médicos na sala de cirurgia contando piadas, seu abdômen aberto, e mesmo sua mãe e sua irmã a milhares de quilômetros do hospital, na casa onde passou a infância, até que tudo ficou escuro. O anestesista jura que viu um vislumbre do inferno. Diz que começou a ouvir gritos de dor e sofrimento e sentiu-se arrastado até a borda de um canhão de fogo, de onde saía muita fumaça e um cheiro nauseante de carne queimada. Em seu testemunho divulgado no jornal, confessa: "Eu sabia que estava à beira do inferno." Ouviu então claramente uma voz dentro de sua cabeça dizendo-lhe que ele tinha uma vida materialista e egoísta. Bhatt é indiano e não se considerava uma pessoa muito religiosa. Contudo, explica que começou a pensar sobre todas as posses que tinha acumulado durante a vida e sentiu um vazio muito grande. Passou a clamar pedindo que Deus lhe desse uma segunda chance. Em seu artigo, escreveu que foi então cercado por dois anjos que identifica como Miguel e Rafael, que o levaram até uma luz ofuscante. Soube então que poderia voltar à Terra, mas que devia refletir sobre as mudanças que precisava fazer. Curiosamente, voltou a si na sala de cirurgia. Percebeu que a operação havia terminado. Quando tentou contar o que houve, os médicos não acreditaram em seu relato. Tiveram com ele a mesma atitude que ele tinha com seus pacientes que tinham histórias parecidas para contar. Totalmente recuperado, Bhatt vendeu todos os seus carros caros que possuía e vendeu a sua mansão, passando a morar em uma casa com metade do tamanho.
Abandonou seu emprego como anestesista-chefe do Hospital do Coração de Bakersfield, na Califórnia. Passou a dedicar seu tempo para sua família. Segundo ele, seu maior desejo é ajudar as pessoas a repensarem a maneira como estão vivendo. Lançou também um livro, Dying to Wake Up, Morrendo para Poder Acordar, onde relata detalhes de sua experiência de quase morte. Howard Storm era um ateu bem resolvido e feliz com sua opção, até passar por uma experiência de quase morte, durante a qual ele diz ter ido ao inferno. Segundo Storm, que foi hospitalizado após sofrer uma perfuração no estômago, ele se lembra de acordar no hospital e se dar conta de que havia morrido. Eu fechei os meus olhos e fiquei inconsciente. Eu não sei quanto tempo depois, mas me vi ao lado do meu corpo. Eu abri os meus olhos e via meu corpo na cama. Eu não entendia como isso era possível, estar fora do meu corpo e continuar olhando para ele. Eu estava extremamente agitado e chateado, porque tentava gritar para que minha esposa olhasse para mim, ela não podia me ver e nem me ouvir, e nem se mexia. Eu me virei para o meu colega de quarto, de hospital, mas ele também não se mexeu. Era óbvio para mim, e eu fiquei com mais e mais raiva e agitado. Então eu ouvi vozes chamando meu nome de fora da sala. Eu estava com medo, mas as vozes me pareciam amigáveis. Quando eu cheguei na porta do quarto do hospital, eu pude ver figuras se movendo em uma névoa. Então ele se deparou com um grupo de espectros que o conduziram através de um corredor muito escuro e cheio de fumaça. E depois de perambular por esse lugar misterioso, Storm percebeu que seus acompanhantes eram demônios. O pior é que esses seres começaram a devorar a carne de Storm e, completamente aterrorizado, de repente ouviu uma voz em sua cabeça que o comandava a rezar. O ateu, que nunca tinha feito uma oração, começou a balbuciar algumas preces e de repente estava de volta a seu corpo. Isso fez repensar bastante sobre seus conceitos, porque aquele era um lugar ao qual ele não pretendia nunca mais voltar. E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, ou quem sabe, caminhando por um túnel qualquer em direção à luz. Boa noite.